Olá, família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, hoje no canal nós vamos falar sobre o boi bombeiro. Eu tentei fazer esse vídeo antes, mas o áudio ficou ruim, então eu deletei o anterior e estou fazendo de novo, tá? E vamos falar finalmente do boi bombeiro. Então, tem interesse nesse conteúdo? Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, não deixe de deixar seu like, não deixe de curtir o canal para poder receber as notificações sempre dos vídeos, ative o sininho. Então, agora sim, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Então, né, o boi bombeiro. Como o boi ele pode contribuir para prevenir o fogo? Né? Então, vamos lá. Eu consultei vários especialistas no assunto, pessoal da Embrapa, pessoal da UFMT, ou seja, consultei várias pessoas para poder, né, falar isso aqui com vocês no canal. Então, o manejo da pecuária ele é muito importante para entender essa interação do animal com a própria resposta das plantas aos diferentes distúrbios e o distúrbios, né, que a pastagem, né, recebe é o quê? É a herbivoria, né, do gado. Ou seja, o gado ele é herbívoro, ele come as plantinhas. Né? Então, essa gente, né, que chama, né, por que chama o boi de bombeiro? Porque o fogo ele precisa de três componentes básicos. Né? O primeiro, calor. Segundo, também ele precisa de oxigênio e também ele precisa de combustível. Mas desses três elementos básicos, existem somente um que nós podemos fazer o manejo dele. E qual é? Então, será que nós conseguimos manejar o calor, né, que para esse gado aí acontecer isso que está acontecendo na tela? Então, será que nós conseguimos manejar o oxigênio? Né? Não, nós conseguimos manejar o quê? O combustível. Então, o que é esse combustível no Pantanal? Então, vamos ao seguinte, não, nada mais é do que a formação vegetal. Tá? E ele é um bombeiro porque ele ajuda a reduzir o risco de incêndio. Mas como? Então, ele consiste, tá, do que? Ele consome principalmente gramíneas, né, que é o extrato de vegetação. E nós temos diferentes tipos de vegetação quando ele consome esse combustível. E é considerado, né, aquele combustível fino. Por quê? Porque é aquele combustível ao qual o fogo se propaga, tá, mais facilmente. E ele reduz, né, esse combustível, ou seja, o gado, ao consumir essas gramíneas, ele reduz esse combustível. Né? Porque no Pantanal nós temos basicamente três tipos de pastagens. Tá? Então nós temos pastagem de qualidade, de alta qualidade nutritiva, pastagem de média qualidade e pastagem de baixa qualidade. Então, o gado geralmente ele está no sistema, né, de manejo intensivo, que na maior parte do Pantanal é como se preconiza. Então, então ele faz o quê? Ele seleciona as áreas mais baixas, né, para o pastejo. Né? Nesse pastejo intenso, tal, e o que acontece? Essas áreas mais baixas, elas normalmente já são mais úmidas, tá? E tem pouco combustível e se torna uma barreira natural, né, contra esses incêndios. E isso nós já presenciamos, né? Vários pantaneiros, várias pessoas, vários cientistas já presenciaram isso, que o fogo chega até essas áreas e se tem essa barreira natural, que normalmente ele não se propaga, tá certo? Agora, nesta seca de 2020, com muita biomassa acumulada, aconteceram incêndios gigantes. E, assim, de proporções muito grandes mesmo, pessoal. Na década de 1960, o Pantanal ele era bem mais seco. Tá? E muitas dessas áreas mais baixas estavam disponíveis, né, para o pastagem. Então, nós tínhamos áreas de pastagens nativas maiores e maior proporção. E também a quantidade de gado nessa época, lá na década de 1960, chegou a 6 milhões de cabeças, considerando que atualmente nós temos aproximadamente 3,8 milhões, quase 4 milhões de cabeças de gado. Então, no ano de 1974, teve uma grande cheia. E desde 1974, tivemos entre pequenas cheias e grandes cheias. Mas
não teve uma seca tão grande quanto 2020. Então, o Pantanal, ele vive a pior seca, né? Ele viveu essa pior seca desde os últimos 50 anos. E o nível do Rio Paraguai baixou para apenas 25 centímetros. E o normal para essa época do ano é aproximadamente quase 3 metros. Desde o período de 1963 até 74, quando houve a cheia, não teve um período de seca maior, tá, do que 2020. Então essas áreas elas ficavam geralmente alagadas. E o gado foi retirado, né, dessa região. E teve por quê? Por que foi retirado? Porque o gado não ia conseguir pastar em área alagada. Então, isso teve um grande prejuízo para a pecuária nesse ano. E aí, quando tivemos a seca agora em 2020, imagina, desde 1974, com que tivemos bastante cheias no Pantanal, tá? Foram se acumulando material vegetal, foram se acumulando material orgânico, porque muita parte desses locais não tinham o gado para consumir. Então, o que acontece? Acabou sendo combustível para os grandes incêndios. Agora, só para vocês entenderem o seguinte: esses incêndios eles ocorreram principalmente na planície na borda do Rio Paraguai, tá? Desde janeiro deste ano, ou seja, 2020, tá? E ele é um incêndio recorrente, ao qual, quando chega uma chuva, ele apaga, diminui e tal, mas depois ele volta, e volta em outros locais. E por quê? Porque ainda tem combustível para queimar. Agora, o boi bombeiro ele poderia ter evitado esse desastre de 2020, tá? Essa devastação que aconteceu pelo fogo em 2020. Isso faz sentido? Então, vamos entender o seguinte: essa teoria do boi bombeiro, ele quer dizer o seguinte, que quando você, na sua fazenda, em determinada situação, o gado está pastando e tirando aquele excesso de biomassa e acaba funcionando como uma arma contra o fogo. Tá? Mas de uma maneira generalizada, isso não é uma verdade. Por quê? Porque tem muitos lugares no Pantanal em que você não consegue colocar o gado, por exemplo. Naquelas áreas mais próximas ao Rio Paraguai, onde tem grandes inundações, por exemplo, naquelas áreas você tem o quê? Aproximadamente, né, 270 dias por ano inundado. E áreas que têm grandes inundações produzem muita biomassa. Ou seja, os lugares que mais produzem biomassa são esses lugares no Pantanal que ficam até 270 dias por ano inundados. E se por acaso você conseguir colocar o gado, né, nessa região, ele vai ficar um mês e meio, 2 meses no máximo, e depois tem que tirar. E aí o que acontece, pessoal? O gado ele não vai conseguir consumir esse excesso de matéria orgânica. Aí toda essa biomassa, né, produzida que o gado não vai conseguir consumir, com gado ou sem gado, tá? O fogo vai pegar do mesmo jeito, tá certo? Então, essa história do gado do boi bombeiro, né, teria evitado essa tragédia? Não, não teria evitado, tá certo? Poderia ter diminuído? Poderia em algumas partes. Mas, mesmo assim, né, quando nós temos essa situação onde víamos com grandes cheias e víamos com cheias no Pantanal, o gado foi retirado da região, tá? Daquela região. Então, mesmo se ele voltasse correndo, agora em 2020, não daria tempo de consumir toda essa matéria orgânica extra, tá certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante aí para o canal que vocês divulguem o vídeo, que vocês ativem os sinetinhas para sempre ter acesso a conteúdo de qualidades e relevantes como esse. Muito obrigado. Não deixe de olhar aí a parte de membros, a parte do curso de mudanças climáticas e, por favor, não deixe de se inscrever mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.